A vida inteira nós estamos procurando por algo. Sejam realizações, conquistas, status, reconhecimento, segurança, relacionamentos. Cada pessoa tem um sonho. E todo sonho é motivado por uma mesma raiz, o desejo. O ato de desejar é você querer intensamente por algo. E a questão aqui não é se você tem um desejo, é qual é o objeto do seu desejo. E desejo aqui não tá ligado com aquela ênfase do eros sexual da palavra. Desejo aqui tá ligado com afeição, com amor. O que é aquilo que você mais quer alcançar? O que é aquilo que você mais quer ter? Esse é o desejo. E a pergunta que fica é: qual é o objeto do seu desejo? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Isabelle e esse é o terceiro vídeo de uma série a respeito da idolatria do coração. Porque a idolatria não é externa, ela é interna, ela nasce no nosso coração. E aqui a gente está tentando entender um pouco desse pecado que aparece de Gênesis ao Apocalipse. Então, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, você tem que assistir. Clica aqui em cima e assista. E hoje vamos falar sobre o desejo. O coração é a fonte de todo o desejo. E por isso que Provérbios 4:23 fala que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a sua vida. Parece forte, mas a realidade é que a sua vida é definida por aquilo que você deseja. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que você mais anseia vai ser como uma bússola que vai definir todo o seu comportamento, todas as suas ações, pensamentos, todo o seu modo de agir vai ser definido por esse objeto de afeição, pelo seu objeto de desejo. Por exemplo, pensa comigo. Se uma pessoa, ela deseja intensamente ser reconhecida profissionalmente, é o sonho da vida dela. Ela quer ser reconhecida nacionalmente pela sua profissão. Essa pessoa, ela dedica toda a sua energia para aquilo. Ela passa tempo estudando, ela gasta os seus recursos investindo na sua carreira, investindo em conhecimento, tudo para fazer com que esse sonho aconteça. E no meio do caminho para isso, ela às vezes vai abrir mão do tempo com a família, do tempo com os amigos, do tempo com Deus. Ela às vezes vai deixar de ir para a igreja porque ela precisa trabalhar naquele dia, porque aquele trabalho ali faz parte do plano de carreira dela para que ela alcance o fim, o sonho da vida dela, que é ser reconhecida profissionalmente. Você percebe? O desejo, ele molda a vida. Aquilo que você deseja vai ser a bússola que vai direcionar toda a sua vida. Porque é o seu maior sonho, então você vai perseguir aquilo com tudo que você tem, seja tempo, energia, recursos, tudo vai ser voltado para o objeto do seu desejo. É como um imã e um pedaço de metal. Não importa o quanto você tente manter eles afastados, existe uma força ali que atrai um ao outro. E é assim que o desejo exerce influência sobre as nossas escolhas. Não importa se a gente fizer a maior força possível para afastar as nossas decisões daquilo que a gente deseja. Porque no final, o nosso desejo vai exercer uma influência, uma força tão forte sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida, que ele vai influenciar mesmo que inconscientemente. E aqui que está o ponto. O objeto do seu desejo pode tanto te afastar de Deus quanto te aproximar de Deus. Aquilo que você mais anseia vai direcionar a sua vida. A questão é, isso condiz com a vontade de Deus para você? E por isso é tão importante guardar o nosso coração. Porque o nosso coração, o objeto da nossa maior afeição, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, elas precisam estar alinhadas à vontade de Deus. A gente não pode definir a nossa vida, escolher o nosso caminho baseado naquilo que a gente deseja. Mas a gente precisa escolher e tomar nossas decisões baseadas na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E por isso, a gente precisa se conectar. A gente precisa conhecer qual a vontade de Deus para nós, se conectar a ela e viver intensamente aquilo que Ele quer para nós. Porque eu creio que Deus, ele tem um plano eterno e cada um de nós tem uma parcela, um propósito para cooperar nesse plano eterno. Todos nós temos um propósito em Deus. Mas para que a gente viva esse propósito em Deus, é necessário que a gente alinhe os nossos desejos, a vontade de Deus para nós. A gente precisa se conectar e se alinhar perfeitamente a Ele. Mas esse alinhamento com a vontade de Deus não é tão simples. Em pleno século XXI, nós vemos uma sociedade direcionada por frases como: faça o que te faz feliz,
Siga o seu coração. A vida é muito curta para você não fazer o que você quer. E essa mentalidade tem direcionado milhões de pessoas a viverem a sua vida segundo seus próprios desejos. E aí parecem pensamentos tão libertadores e bonitinhos, mas são extremamente perigosos, porque pensar que você deve fazer aquilo que te faz feliz coloca os seus desejos no trono esse que deveria ser de Deus. E aí os seus desejos passam a ser um ídolo para você, porque os desejos que você tem passam a governar a sua vida e não Deus. O único que é Senhor e deve governar todas as coisas, inclusive a sua vida, é Deus. Mas se seus desejos estão coordenando a sua vida, estão coordenando as suas decisões, se os seus desejos estão coordenando aonde você investe sua energia, seu tempo, seu dinheiro, então seus desejos são um ídolo para você. Gálatas 5:16-17, Paulo vai falar que vivam segundo o Espírito e de modo nenhum satisfaçam o desejo da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito. A carne, ela vai desejar aquilo que é contrário ao que o Espírito quer. E elas vão estar ali guerreando pelas nossas decisões, elas vão guerrear pelo nosso coração. Por isso a gente precisa viver pelo Espírito, a gente precisa ser cheio do Espírito, para que esse Espírito Santo guie as nossas vidas, e não a nossa carne. E a nossa carne, ela deseja muitas coisas, mas tudo aquilo que ela deseja geralmente, e a Bíblia afirma, é contrário àquilo que Deus quer. Por isso a gente precisa viver conforme o Espírito e não a carne. Entenda que o nosso eu, todo ser humano, a nossa condição é caída, nós estamos contaminados pelo pecado. Além dos pecados que a gente pode cometer com as nossas ações ou com nossos sentimentos, a gente está contaminado com o pecado original, o pecado esse que aconteceu ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, e desde lá o pecado ele vem se perpetuando como um câncer que contamina o DNA humano. Todos nós estamos numa condição caída e por isso o nosso eu, os nossos desejos, eles vão ser contrários àquilo que Deus quer para nós. E por isso a gente precisa ficar tão atento àquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer intensamente. Pode ser desde um iPhone a o sonho da sua vida. O que você tem desejado? Isso está conforme o Espírito? Ou está sendo nutrido pela sua carne? E pensa comigo, a gente vive em uma sociedade super estimulada. A cada rolada no feed, nós somos bombardeados com novos produtos, tendências, anúncios, todo o marketing envolvido para fazer com que a gente queira mais e mais. Isso nos torna insaciáveis por novidades, por tendências, por novas coisas, novos desejos. E no final nos tornamos seres insatisfeitos, porque assim que a gente conquista o tão famoso iPhone 16 Pro Max, lança o 17. E aí, quando a gente conquista aquele desejo, já não perdeu o valor. A gente se tornou insatisfeito em nosso coração, porque o coração insatisfeito, ele é governado pelos seus desejos. É uma busca que não tem fim. E mais, além de sermos superestimulados, ainda somos incentivados a reagir rápido. Todas as nossas reações, elas precisam ser impensadas e rápidas. E assim a gente consome de maneira impulsiva, a gente vive de maneira impulsiva, come de maneira impulsiva, toma as nossas decisões de maneira impulsiva. A gente acaba sendo governado por emoções instáveis e passageiras. E por isso há tanta ansiedade e depressão em nosso meio. Mas pensa comigo, tudo isso é nutrido pelos desejos. E por isso Tiago 1:14-15 fala que a tentação, ela é originada nos nossos desejos, na cobiça. E quando esses desejos são nutridos, então o pecado nasce. E com o pecado nasce a morte. Seja uma morte física ou uma morte espiritual. E por isso a gente precisa ficar tão vigilante àquilo que a gente está desejando, àquilo que a gente está querendo muito. Lucas 9:23, Jesus chega para todos e diz: aquele que quiser me acompanhar, ou seja, aquele que quiser ser discípulo de Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
O convite para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, que quer ser chamado cristão, um pequeno Cristo, é um convite para que você alinhe os seus desejos. E o primeiro passo do discipulado de Cristo é negue-se a si mesmo. E esse negar a si mesmo se trata de abandonar toda a construção do eu que foi gerada a partir de desejos desalinhados à vontade de Deus. Tudo aquilo que está na sua vida que ainda está em desacordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que talvez propriamente dito não tenha problema algum, como a construção de uma carreira. Mas aquela carreira, ela condiz com a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para sua vida? Ou aquela carreira é fruto de uma expectativa que você criou na sua vida ou que outras pessoas criaram na sua vida? Se isso está acontecendo, então esses desejos, essas vontades, esses sonhos, essa construção do eu precisa ser abandonada para dar espaço àquilo que Deus quer fazer na sua vida. O chamado para ser um verdadeiro discípulo é alinhar aquilo que você ama àquilo que Ele ama. Precisamos amar aquilo que Ele ama. Precisamos desejar e viver conforme Ele quer. Ele planejou para nós. Se Ele tem um propósito estabelecido para cada um de nós, a gente precisa alinhar os nossos desejos, a nossa vida, conforme a vontade dele para nós. Precisamos amar aquilo que Ele ama. Abandonar os nossos amores e amar aquilo que Ele ama. E só assim a gente vai poder seguir os passos de Jesus, por meio da cruz. A morte do eu. A morte de uma vida sem Cristo, a morte de desejos que foram construídos sem Cristo, a partir de nós mesmos, das nossas expectativas, das expectativas dos outros, a partir da rede social, a partir de seja lá qual for, todos os seus sonhos que não foram construídos a partir do lugar, da clareza de propósito, da vontade boa, agradável e perfeita de Deus, precisam ser alinhados àquilo que Ele tem e, se necessário, abandonados. O velho eu precisa morrer. E na vida com Cristo, nós amamos aquilo que Ele ama, nós desejamos aquilo que Ele deseja, nós vivemos conforme Ele quer que a gente viva. E por isso que na vida cristã não há espaço para autossuficiência. Porque você não é suficiente sozinho. Eu não sou suficiente sozinha. Eu não consigo tomar as minhas próprias decisões sozinhas. Eu preciso de Deus para tudo. E aí eu me torno dependente de Deus. Aí a minha suficiência é encontrada nele, porque nós só podemos viver plenamente, não somente o nosso propósito, mas uma vida plena, corpo, alma e espírito, quando a gente vive dependente dele, quando a nossa suficiência está nele e não em nós mesmos. E quando a nossa suficiência está nele, então a gente se alinha à nossa identidade original, que é a partir da imagem e semelhança de Deus. A gente começa a se parecer com Jesus. E isso é o ápice da vida cristã. E sabe qual é a boa notícia? É que quando a gente entrega o nosso coração a Jesus e a gente entrega todos os nossos desejos desalinhados à vontade dele, então ele nos transforma por dentro. O amor de Deus reorganiza tudo dentro do nosso coração. E aí ele coloca os desejos nos seus devidos lugares e Cristo passa a ser o centro da nossa vida. E a pergunta que fica é: o que você mais deseja? Qual é o objeto da sua maior afeição? Se por um acaso não é Cristo, então você precisa rever esse objeto, porque isso é idolatria. Algo criado está ocupando o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. E se há desejos desalinhados à vontade de Deus dentro de você, mesmo que humanamente eles sejam até moralmente aceitos, sejam aplaudidos pelos homens, mas se esses desejos eles estão desalinhados com a palavra de Deus ou desalinhados com a vontade de Deus para você, então você precisa rever isso. Entrega o seu coração para Jesus. Entrega os seus desejos desalinhados, abandone, renuncie, entregue a Ele para que Ele alinhe todas as coisas. E só assim a gente vai poder viver a liberdade e a plenitude de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo.